Iniciando então aqui mais iniciando aqui a terceira etapa, terceira fase, terceira esfera do, o, do nosso mini treinamento. Na primeira esfera nós falamos da parte temática, hoje terminamos a parte de barragens, né? Na segunda parte nós falamos da gestão, que é a gestão de coisas, gestão do produto, a gestão da produtividade, a gestão das contas a pagar, contas a receber, a gestão do fluxo financeiro operacional, que dá movimento a tudo na empresa, e sempre ligando a questão da produtividade, ou que o nosso sistema é produtivista. Né? Agora, nessa última fase, nós vamos falar a coisa mais elevada possível, que é um breve estudo, 10 minutos, sobre a vida espiritual. E a dinâmica nossa aqui, no mini treinamento, é pegar um trechinho de um dos vídeos que nós estudamos e ouvi-lo, e o meu coração, então, completar alguns comentários. Qual que é a ideia? Que vocês vão lá na aula, né? Por exemplo, essa aqui é a aula 19, vão ver os vídeos que tem lá de 10 minutos e vão nos originais dos preletores que lá estão para ver os vídeos completos e até o canal YouTube de cada um daqueles preletores, né? Então vamos aqui à terceira parte, nosso vídeo melhor. Onde está você? Então vamos escutar. É o assunto da adoração corporativa. Como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude, como assembleias dele, a sermos introduzidos em uma realidade espiritual mais profunda no assunto da adoração. Adoração é um ministério ao Senhor. E de alguma maneira, espiritualmente falando, e esse é mais um dos muitos aspectos do ministério do bendito Espírito Santo, um dos seus muitos encargos e serviços é nos conduzir a uma adoração em espírito e em realidade. E nós, como Assembleias do Senhor, podemos e devemos experimentar uma genuína adoração espiritual. Experimentalmente falando, nos movendo em adoração, desde o ato, quem sabe quando chegamos aqui, meio atabalhoados, meio empoeirados, com os nossos pés empoeirados, assuntos, coisas, questões, questionamentos. Então, estamos daquele lado de fora ainda no ato, mas quando nos colocamos juntos, debaixo do nome precioso do Senhor, mais uma vez invocamos a Ele como aquele que que derramou por nós seu precioso sangue naquele figurado altar do holocausto, mas também aquele que nos conduz à pia de bronze, ao lavatório, onde o sacerdote lavava suas mãos, lavava seus pés, para dar um passo além e então entrar no santo lugar, já um nível de ministério mais profundo, onde não havia luz externa, onde havia apenas a luz. Eu queria fazer uma observação, como tem várias figuras, né? Esse é típico na Bíblia, tem vários sentidos figurativos, né? São coisas que aconteceram, foi realidade, né? E tem muito sentido figurativo. Então tem muitas palavras que eles falam que a gente não entende, em princípio, porque quer entender a palavra, né? Átrio, né? E isso, aquilo. E nós temos que ter a revelação espiritual disso, que um dia foi uma verdade e que hoje tem uma conotação em vida espiritual. Por exemplo, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Se você olha para a morte e a ressurreição de Cristo pensando só numa coisa humana, você está vendo a coisa num ponto muito baixo. Na verdade, aquela morte e ressurreição tem um ponto elevadíssimo espiritual. Né? No entanto, que é naquela cruz, há 2000 anos atrás, que a gente deve ressuscitar na nossa vida espiritual.
né? E por isso que a função da academia é ficar falando desse assunto, para nós treinarmos a vida espiritual, reconhecermos, né, nascer de novo e trilharmos sobre essa vida espiritual. Né? Esse é o nosso objetivo e da nossa empresa também. Do candeeiro, que fala sobretudo do Senhor Jesus, mas ainda não era um ponto final. Havia alguém designado entre o povo que poderia dar um passo ainda além e abrir o segundo véu e entrar no Santo dos Santos, onde não havia absolutamente luz nenhuma, senão a luz da Shekinah, da glória de Deus. Então, experiencialmente falando, o Espírito Santo deseja nos mover como assembleias em adoração. O Espírito Santo deseja nos mover enquanto assembleia. A assembleia é um grupo de pessoas que nasceram de novo. Mas também individualmente, o Espírito Santo ele quer nos mover de acordo com a vontade de Deus, como está no Pai Nosso. Se eu não tenho Espírito Santo habitando no meu coração, como eu vou ouvir espiritualmente e vou me mover? Esse é o problema. E para acontecer isso, eu tenho que morrer para as coisas do mundo. Os amores do mundo são insignificantes com relação ao amor verdadeiro, que é o amor de Cristo por nós. Ele deu a vida por nós. E ele é Deus Filho. Né? E ele deu a vida por nós, enquanto encarnado, exatamente para nós nascermos espiritualmente e viver em Cristo, e ele em nós, e viver para ele. Ele nos comprou com sangue. Né? Então tem sempre uns comprou com sangue, né? Ninguém pegou lá 1 litro de sangue e comprou o outro. Né? Tem um sentido espiritual de novo. Né? E acaba sendo termos que a gente vai aprendendo, falando de uma forma figurativa. Mas o comprou, ele não comprou do jeito de chegar e comprar. Mas na verdade, para a gente nascer de novo, a gente tem que entregar essa vida, esse eu, para ele. E, portanto, ele tem que dizer para nós, por isso que ele encabeça a cada um dos seus irmãos, para a gente fazer do jeito que ele quer. E o que Deus quer? É que eu e você, que nascemos de novo, sejamos forjados todo dia, edificados em Cristo em nós. É isso que Deus quer, só isso que quer. Toda essa história do planeta, ou do universo, com esse objetivo, de criar os seus filhos à imagem e semelhança do seu filho mais velho. Tudo tem um único objetivo, que é esse. Do átrio até o Santíssimo. E nós deveríamos celebrar diante do Senhor. Por exemplo, quando partimos o pão, nós deveríamos partir o pão quando, como assembleia, nós tivéssemos aquele senso espiritual de que nós estamos juntos, corporativamente falando, no Santo do Santo, em adoração. Então nós partimos o pão e comemos o pão com aquele senso tão sublime de quietude, por um lado, e de celebração, por outro lado. Porque o Espírito Santo pôde encontrar em nós um lugar espiritual para nos fazer avançar, então, desde o ato, quando primeiro nos colocamos juntos, até o Santo dos Santos, numa genuína adoração. Não sabe qual o preço para isso? Tudo. Tudo que nós somos. Porque se de alguma maneira houver interferência da nossa carne, se de alguma maneira esse assunto começar nas nossas emoções... Olha lá, esse é o problema. Nós perdemos. Esse é o problema. Porque o ponto de início não são nossas emoções, mas o nosso espírito. E quando isso começa no nosso espírito, há quietude interior. E dessa quietude interior provém todas as outras coisas. Que coisa maravilhosa é essa? O Espírito Santo tem desejado nos ensinar o caminho da adoração genuinamente espiritual. Então, que o Senhor desperte em nós essa nota da adoração corporativa, para que nós também levemos isso aos seus pés como congregação. Como humildes discípulos, não há nenhum de nós, podemos dizer, seja um mestre nesse assunto. Nós só temos um mestre, é o Espírito Santo. Esse é o único mestre, Espírito Santo. O que eu desejo é que você seja guiado pelo Espírito Santo. Né? O nosso objetivo
aqui na academia é treinar essa direção do Espírito Santo, né? Treinar a direção, quer dizer, valorizar, dar importância, lembrar, ressaltar, advertir, né? Porque tudo que falamos, fazendo, devia ser de acordo com o Espírito Santo, né? E diga-se passagem, Cristo quando viveu aqui, passou 33 anos e meio, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele, quando ele orava, ele estava falando com o Espírito Santo, do Pai dele, né? Ele estava falando com Deus, com o Espírito Santo, que eles são três em um. Então é isso que eu desejo para todos vocês, por isso que eu peço para compartilhar o projeto, por isso que eu digo que o projeto é pioneiro, ele é único e inusitado, porque eu tenho formação de engenheiro civil, parece que engenheiro civil não pode falar em Deus, né? Não pode acreditar nos milagres de Cristo, na vida espiritual, que é sobrenatural. Parece que o engenheiro só pode falar das coisas naturais, físicas e matemáticas, e isso está redondamente errado, porque qualquer criatura, né, qualquer formação, qualquer habilidade, qualquer talento, dom, ele é capitaneado pelo Espírito Santo, né? E isso que as pessoas não reconhecem. E ser capitaneado pelo Espírito Santo é uma vida sobrenatural, né? E por isso que muitos nos acham loucos. Tchau, até daqui a pouco, no trabalho, no dia a dia. Muito obrigado. Compartilhe.